visualizando Não, ô, o professora. material? Eu, sim, Sim. eu moro numa chácara na outra cidade quando eu vou no final de semana, né? Aí, lá eu tenho um tanto de galinha e um cavalo. O cavalo, ai, que chique, hein? Um sítio. Aí você pode ter qualquer bichinho. Eu não vi, não, o bichinho do. É porque eu já estou na outra tela aqui para apresentar a aula. Vamos, um vira-latinha, oh, gracinha. Vamos, galinha. Tem de tudo, né? Nós temos um zoológico aqui, né? Se juntar todos os bichinhos, dá um zoológico. Pessoal, vocês estão vendo o material que eu disponibilizei aí? Sim. Tá? Sim. Então, beleza. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Nós estamos na unidade 4 do livro didático, da página, hoje nós vamos focar na página da 98 até a 111. E daí, pessoal, essa matéria, ela é bem interessante, porque ela explica muitas coisas, como, por exemplo, surgimento do universo, da Terra, das rochas, né? Tudo isso nós vamos ver aqui hoje. Os tipos de rocha que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Desde a tinta que pinta a casa, os fios que encapa ali o cobre, né, do fio, os tijolos. Então, vários minerais nós utilizamos no dia a dia. E isso nós temos que voltar um pouco para saber como que isso foi formado. E daí, pessoal, a nossa matéria chama Camadas da Terra e Tipos de Rocha. E para a gente entender camadas da Terra, a gente tem que voltar um pouquinho sobre a origem da Terra, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Terra tem cerca de 13,7 bilhões de anos, é muito antigo o nosso universo. O universo, 13,7, e a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então, o que aconteceu? Olha essa figura aqui, ó. Eu acho que vocês já ouviram falar no Big Bang, que foi uma grande explosão, e dessa grande explosão, vários fragmentos se expandiram ali no universo, formando planetas, galáxias, estrelas, né? E o nosso planeta Terra está aqui no meio, tá vendo? É um dos fragmentos dessa grande explosão, que nós chamamos de Big Bang. E aí, a Terra, a explosão foi há 13,7 bilhões de anos. E aí, quando a Terra se formou, ela foi o resultado ali do agrupamento de vários restos ali do universo, né? Vários restos de rochas, gases, poeiras, que se agruparam e formaram o planeta Terra. E quando a gente analisa o planeta Terra, nós temos alguns elementos que formam o planeta que são mais pesados e outros são mais leves. E daí os elementos pesados, eles migraram para o interior da Terra, enquanto que os elementos mais leves ficaram ali mais próximo da superfície. E aí, em função desse comportamento desses elementos, né, que formam a Terra, alguns mais leves, outros mais pesados, nós temos ali camadas da Terra, e cada camada tem uma característica. Então, algumas camadas, elas são líquidas, né, pastosas, outras são sólidas, outras são muito pesadas, outras são mais leves. Então, nós temos ali várias camadas com características específicas em cada uma delas. E hoje nós vamos estudar essas camadas, essas características aí. Aqui, ó, de modo geral, então, nós temos aí 3 camadas, que são chamadas ali de crosta, manto e núcleo, e cada camada, como nós vimos, tem suas características químicas, com elementos mais pesados ou leves, e também com as condições físicas. Algumas são sólidas, outras são líquidas. E aqui nós temos o esquema, né? O núcleo, que é a porção mais interna da Terra, o manto, que é uma camada intermediária, e a crosta terrestre, que é a superfície onde nós vivemos, onde existem ali os mares, os oceanos, a vegetação, né, os seres vivos,
estão todos ali nessa crosta. Então, entre a crosta e o núcleo, nós temos ali no meio o manto. E esse manto é extremamente importante porque ele explica vários fenômenos naturais, como, por exemplo, o movimento de placas, vulcanismo, terremotos, maremotos. Então, daqui para frente, nós vamos estudar esses eventos, esses fenômenos naturais associados a essa dinâmica do interior da Terra, né? Tudo que acontece aqui, esses fenômenos que eu falei, estão relacionados com essa dinâmica do interior da Terra. Então, aqui para a gente ter ideia, né? Algumas características gerais dessas camadas. A crosta, que é onde nós vivemos, ela é a parte mais superficial que nós temos no planeta. Ela é muito estreita, né? Ela corresponde ali a cerca de até 70 quilômetros de profundidade. Então, é uma camada muito estreita, ela representa apenas 1% de toda a massa do planeta. E ela ali, nós temos dois tipos de crosta. Nós temos a crosta que está lá no fundo dos oceanos, né? O chão, o subsolo ali, o assoalho do oceânico é uma crosta, e nós temos a crosta que está no continente, que é a crosta terrestre ali, continental. Quando nós avaliamos, pessoal, a crosta oceânica, ela é diferente da crosta continental. Então, por exemplo, lá no fundo dos oceanos, a espessura, né, se nós abrirmos um buraco, né, que fosse ali atravessar o subsolo oceânico, nós atingiríamos uma profundidade ali de 20 quilômetros, por exemplo. Isso é muito curto, né, muito estreito em relação à crosta continental. Além disso, outra característica da crosta oceânica é que ela é um tempo geológico, ela foi formada recentemente, né, cerca de 200 milhões de anos. Parece que é muito, né, 200 milhões de anos, mas o tempo geológico, né, desde que a Terra existe, 200 milhões de anos é muito pouco, né, foi ontem. Então, a crosta oceânica, ela tem pequena espessura e ela é um tempo geológico recente, ela foi formada mais recentemente. Comparado com a idade da Terra. Não é? Então, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. 200 milhões de anos não é nada, né? Foi ontem. Agora, gente, a crosta... 2000, então? Pois é. 2 milhões de anos não é nada, né? O tempo do homem na Terra é muito curto, né? A evolução dos seres vivos, dos animais. Menos de um século. Oi? É menos de um século. Não, o ser humano, ele já existe há alguns milhares de anos. Só que da forma como nós vivemos... Não, professor, o tempo de cada ser humano seria de menos de uma centena de anos. Não, ela disse o tempo que o hominídeo está na Terra. Mas o hominídeo tem alguns milhões mesmo. Isso. Mas do jeito que nós vivemos hoje, né, sedentários, com mais civilizados, tem cerca ali de 10 a 20 mil anos. É muito pouco, né? Nós vivemos dessa maneira, tem pouco tempo, e comparado com o tempo geológico, não é nada. E aí, pessoal, a crosta continental, que é essa que nós vivemos, né, que está ali em contato com a atmosfera, ela é muito antiga, né? Essa crosta que nós vivemos, ela pode atingir até bilhões de anos da sua formação. Ela, inclusive, ela data em algumas regiões do início da formação da Terra. Então, a crosta continental, ela é muito antiga. Além disso, ela é muito mais profunda, né? Ela pode atingir aí, como nós falamos, 70 quilômetros de profundidade. Olha aqui o esquema. Então, nós temos a crosta continental, olha como ela é mais profunda, né? E, além disso, ela é muito antiga. E já a crosta oceânica, ela tem ali pequena espessura, ela é muito estreita em relação à crosta continental. E sobre ela, nós temos ali os mares, os oceanos, né? Mas é uma crosta, só que ela se difere em continental e oceânica. Já o manto, pessoal, que é uma camada
intermediária, como nós falamos, é uma camada ali que está aproximadamente entre 42.900 quilômetros de profundidade. Então, ou seja, ela representa, pessoal, mais de 80% de todo o volume da Terra. É uma camada muito espessa. Essa camada ela é extremamente quente e ela possui materiais ali que não é líquido nem sólido. Parece, assim, uma lama bem grosseira. É tipo isso, associando o estado físico dos elementos que estão no manto, né? Está ali na intermediação entre líquido e sólido, nós chamamos de pastoso. E esse manto, pessoal, ele tem um comportamento específico que é responsável ali pelos eventos que acontecem na crosta, né? Como nós falamos, erupções vulcânicas. Olha aqui esse esquema. Então, nós temos lá embaixo, na porção inferior da imagem, nós temos o núcleo, né? E aqui em cima a crosta. Olha como é que a crosta ela é bem estreitinha, né? Pouco espessa. Já o manto, olha, ele é bem espesso, né? De grande profundidade. E aqui, ó, como eu falei com vocês, é um material pastoso. E esse material, pessoal, ele tem uma dinâmica específica, ele se movimenta, né? E esse movimento nós chamamos de correntes de convecção do manto, né? O que é uma corrente de convecção? É um movimento que ele faz de subir e depois descer. Então, ele sobe e depois desce. Pastoso? Oi? Porque ele é pastoso? Porque ele é pastoso e porque ele é quente, né? Na verdade, o comportamento dos materiais que são, né, nesse estado físico, líquido ou pastoso, eles vão entrar em movimento quando aquecidos, né? Como o núcleo é muito mais quente do que o manto e a crosta, ele vai aquecer ali o material. Esse material, ele vai sofrer uma pressão de ascensão, e quando ele chega lá em cima e ele encontra a crosta, vai acontecer alguns eventos. Olha ali para vocês verem na imagem. Tá vendo que tem uma fratura na crosta terrestre? Sim. Essa fratura aqui que vai dar, nós vamos ver isso mais para frente, tá? Mas só adiantando aqui, essas fraturas, elas vão dar origem ali a lagos, oceanos, mares. Nós vamos ver isso mais para frente. E aí, quando ele está em ascensão, ele vai pressionar a crosta, podendo fraturar ela. E quando ele chega lá em cima, ele vai sofrer uma certa pressão. Muitas vezes, ele não consegue extravasar totalmente e ele sofre um movimento de descida. Observem aqui, ó, que quando ele está descendo, esse magma, ele está descendo, ocorre também alguns eventos aqui na crosta, tá vendo? Que ela está fraturada, uma parte dela volta para o manto, né? Então, ocorre... Pode falar. Uma dúvida. Deixa eu ir. Pode falar. Eu esqueci. Ah, lembrei. Esse processo que ela leva para subir e descer demora muito tempo? Bem lentamente, né? E isso, para vocês terem uma ideia, quando esse manto ele sobe e quebra a crosta terrestre aqui, ó, a tendência aqui, ó, que fraturou, né, lá em cima, ele vai afastar lentamente cerca de 2 a 3 centímetros por ano, né? Muito devagar, né? Em relação ao nosso tempo, bem devagar. Tá bom? Só isso, credo? Sim, alguns eventos, eles são mais bruscos, são mais violentos. Esses movimentos mais violentos da crosta vai acontecer em determinadas situações, principalmente aqui, ó, quando ele está descendo, tá vendo? Geleiras.
não vai acontecer formação de montanhas, vai acontecer vulcanismo, terremoto. Esses eventos, eles estão associados a esse movimento aqui das correntes de convecção do magma, tá vendo? Então, mais para frente, nós vamos estudar esses movimentos, tá? Não fica preocupado com isso agora. Eu só estou mostrando para vocês que lá no manto, o manto, ele se comporta de uma determinada forma, que é a ascensão e descida. Então, ele faz esse movimento constante. Então, o magma, ele é importante porque ele interfere muito onde nós estamos vivendo, né? Ele vai determinar ali áreas mais propícias para a ocupação humana, ele vai provocar ali também formação de rochas. Então, nós temos vários eventos acontecendo em função dessa força do interior da Terra. E o núcleo, pessoal, o núcleo é a camada é o miolinho da Terra, né? Então, ali nesse miolinho, vocês concordam que sofre muita pressão do restante das camadas? Sim. Quando esse material ele sofre muita pressão, ele vai se transformar em um material sólido. E os pesquisadores, né, a gente não tem como ir nessa camada para verificar o que tem lá de fato. Existem estudos indiretos que mostram como que são essas camadas, né? A gente faz isso mais por associação, investigação de ondas sísmicas, investigação do conteúdo ali dos elementos químicos da lava. Então, nós temos uma conclusão indireta, que esse núcleo, ele é sólido porque ele sofre muita pressão das outras camadas. E esse núcleo, ele se divide também, tem um núcleo interno e tem um núcleo externo, que é o que está em volta dele. E estima-se que ele é mais pastoso, assim como o manto. E daí, pessoal, os cientistas afirmam, né, que esse núcleo, como ele está ali no centro da Terra, os elementos químicos ali são mais pesados, né? Ferro. Estima-se que o núcleo da Terra é puro ferro e níquel, que são elementos pesados. Então, nós temos essa característica aí do núcleo, de que possui ali elementos pesados, né? Minerais muito pesados. E o manto, como nós falamos aqui, ó, tá lá na página 103 esse esquema. Ele é uma camada intermediária, ele é importante porque ele interfere na crosta, como nós vimos, e a crosta terrestre é onde nós vivemos, onde acontecem todos os fenômenos naturais, as rochas, a exploração de rochas, né, a exploração de minerais, o solo, a água, os mares, oceanos, tudo está ali na crosta. Agora, pessoal, nós vamos estudar as rochas. Agora que nós entendemos as camadas da Terra, agora a gente pode estudar as rochas, que são aquelas que estão na crosta terrestre, né? As rochas sólidas, elas estão na crosta terrestre. O magma, a lava, né, do vulcão ali, o que ela é, na verdade? Ela é uma rocha derretida, né, fundida. E quando ela se consolida, vira sólido, né? E daí nós temos rochas, e podem ser de vários tipos, que é o que nós vamos ver aqui. Olha, quando nós olhamos na paisagem uma rocha, né? A Serra do Curral, o Pão de Açúcar, né? Lá do Rio de Janeiro. As rochas, elas são constituídas, quando nós analisamos ali o que tem dentro da rocha, ela é constituída por minerais. E o que são minerais? São substâncias sólidas, né, duras, cristalinas, indivisíveis e homogêneas. É como se fosse a parte mais pequena da rocha. E aí, pessoal, nós temos vários tipos de minerais. Os carbonatos, silicatos, sulfatos, são exemplos de minerais, tá? E daí, quando um mineral, ele se junta, e isso pode acontecer através
de ligações químicas, eles se juntam, né? Um junta com o outro, e daí nós temos a formação de rochas, que é o que nós vemos na paisagem. Então, as rochas são constituídas por minerais, e os minerais é a parte indivisível ali daquela rocha que nós estamos vendo. Agora, as rochas, elas podem ser de 3 tipos, tá? Nós temos rochas magmáticas, magmática ou ígnea, a mesma coisa. Então, nós temos rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Nós vamos estudar aqui hoje como que elas se apresentam na natureza e como que nós podemos fazer o uso delas na construção civil, né? No nosso dia a dia. Então, vamos começar aqui pelas rochas magmáticas. Como eu falei, pode ser chamada também de ígnea. Magmática ou ígnea, mesma coisa. E as rochas magmáticas, elas são formadas quando e como, né? Elas são formadas quando o magma se solidifica. Então, quando o magma se resfria, a lava ali se resfria e vira uma rocha, né, um material sólido, nós temos a formação de rochas magmáticas. Cerca de 80%, pessoal, de tudo que nós temos na crosta terrestre, naquela camada, né, que constitui 1% do total do planeta, 80% dessa camada que nós chamamos de crosta é constituída de rochas magmáticas. Então, ela é bem abundante na crosta terrestre. E aí, pessoal, nós temos aqui 2 exemplos de rochas magmáticas. Nós temos aqui em cima um granito, que a gente vê muito, né, na indústria de acabamentos, talvez a pia da sua casa é dessa forma, o piso, acabamentos de janela. Então, é muito utilizado na construção civil. Como que essa rocha, ela se forma? Resfriamento do magma. Mas como que é esse resfriamento? As rochas magmáticas, elas são classificadas em rochas intrusivas ou vulcânicas, que é a mesma coisa, e rochas efusivas ou vulcânicas. Efusiva e vulcânica é a mesma coisa também. Começando aí pelas intrusivas ou plutônicas, é quando a lava, pessoal, ela se resfria lá dentro da Terra, né? Então, essa rocha, o magma, ele vai tentar ter aqui um esquema bem legal que mostra isso. Olha. Então, tá ali a câmara magmática, né? A lava lá do magma, o material que tem essa origem. Esse magma, ele vai, por algum motivo, sofrer uma pressão e tentar extravasar. E daí, em alguns momentos, ele tenta extravasar, mas ele não chega à superfície. Quando ele não chega à superfície e ele se resfria lá dentro da Terra, da crosta, nós temos as rochas intrusivas ou plutônicas, que são essas rochas que, como exemplo, nós temos o granito, que é essa aqui do lado embaixo, tá vendo? Que é essa aqui em cima, que nós utilizamos lá na pia da cozinha. E um outro exemplo também é quando o magma se resfria, mas ele se resfria quando ele consegue extravasar, quando ele atinge a superfície. Como que ele atinge essa superfície? Ele pode atingir essa superfície através dos vulcões. Então, esse magma, ele vai ser expelido, ele vai conseguir sair. Professora, o Paulo Henrique está mostrando a pedra na câmera. Oi, pode mostrar. Professora, essa aqui é a rocha magmática que eu achei aí em casa. Aqui. Ah, legal. Posso mostrar a minha, professora? Pode mostrar. Cadê? Acho que ele foi pegar. Para ligar a câmera. Ah, que legal. Mas a sua tá parecendo... Ela é leve ou pesada? Pesada, é bem pesada. É bem pesada? Sim. Aí tem que analisar direitinho. Parece uma bota. Dela, se ela Professora, é basal, se ela é... Hã? Aqui na minha casa tem minério de ferro e algumas outras pedras, só que eu não consigo abrir a câmera. Ah, entendi. Legal. Tem pedra pobre. Nós vamos ver, João, que esse material, minério de ferro, esses minerais que nós utilizamos, cobre,
Eu tenho quartzo aqui também. Nós temos vários tipos, né? Isso são minerais. Eles são extraídos das rochas e após essa extração nós utilizamos na indústria. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Então, aqui, pessoal, voltando aqui ao raciocínio. Professor, Eu tenho basalto. Oi, essas coisas. não ouvi. Tem um jogo que chama Minecraft, ele tem muito dessas coisas. Estão falando de jogo, né, gente? Não é possível. Jogo? Não, professor, é porque ele diz. Não, professor, é porque no Minecraft, esse jogo, ele tem sobre a gente, sobre um tanto de negócio de pedra. Assim, desse jeito, assim. Isso é E tem verdade. até países Nossa, que usam o Minecraft pra gente aprender. Obsidian, eu já aprendi a formação dela por Eu também. Ah, sim, entendi. A do jogo você aprendeu, né? É como Gente, nunca mais eu vou falar pedra, Como tá? de design. Vamos combinar que agora nós chamamos de rocha. Rocha é o nome científico da pedra. Então, olha, vamos voltar aqui ao raciocínio. Então, tem o magma que se resfria internamente, formando rochas intrusivas ou plutônicas. Um exemplo delas é o granito. Quando a lava ela consegue sair através do vulcão, esse magma, pessoal, ele vai se resfriar rapidamente e ele vai se consolidar, formando um tipo de rocha que é o basalto. Olha aqui o basalto. Vocês já viram esse piso aqui? Aqui em cima? Sim, eu já vi. É um tipo de rocha que é de rochas vulcânicas, né? Quando o magma se resfria externamente. Ele também é muito utilizado na construção civil, né? De acabamentos, pisos. Ah, eu esqueci de falar aqui. Como eles conseguem extrair isso em grande quantidade, professora? Oi? Como que eles conseguem extrair essas pedras em grande quantidade? Existem indústrias, né? Existem algumas áreas específicas que têm uma riqueza dessas rochas que ali se instalam pedreiras para exploração de pedras, para produção ali de pisos e outras, né? Então, existem pedreiras que são indústrias especializadas na exploração desse tipo de rocha. Não, eu tenho um resumo sobre isso, eu só não tô achando agora. Olha aqui, pessoal, essa primeira rocha, né? Essa primeira rocha aqui, ó, intrusiva, plutônica, que é o granito. Vocês estão vendo que tem uns pontinhos pretos lá dentro? Sim. Aqui nós vimos que a rocha... É o acúmulo de várias rochas. Vários minerais. A rocha é um conjunto de minerais. E existem alguns minerais, como esses ali dos pontinhos pretos, são minerais, muitas vezes alguns são utilizados ali pela mineração, então eles extraem cobre, níquel, platina desse tipo de rocha. Geralmente, né, na verdade, assim, sempre os minerais metálicos, o ferro e outros, eles são extraídos de rochas magmáticas. Tranquilo? Então, nós vamos falar isso mais para frente. Olha essa paisagem aqui. O que vocês acham? Ela é um tipo de rocha vulcânica ou plutônica? Plutônica. Plutônica. Plutônica, né? Mas a plutônica, ela não se consolida dentro da Terra? Solidifica lá dentro da Terra? Sim. Sim. Agora Por que já. tá ela? A pressão empurrou ela para cima? Ouvi. Olha, mas para essa rocha, ela vir na superfície e ficar desse jeito, ela tem que estar sólida, só que ela não chega sólida. Pela ação da gravidade, ela ia fazer assim, né? Então, não foi esse o processo. Então ela é uma rocha vulcânica que ela se formou Não, Exatamente, né? ela é Ela- plutônica, mas eu acho que ela veio debaixo da terra e foi crescendo. Ah, sei lá. Acho que devia estar. As rochas não crescem. Que- Eu acho que foi. Sei lá.
Eu acho que foi juntando. Isso. Sedimentar. Não, nós não Processo falamos de sedimentar ainda. Eu acho que ela foi, cada vez que tinha uma erupção, ia acumulando mais, aí ficou desse jeito. Vou explicar para vocês. A rocha plutônica. Deixa a porta aberta. A rocha plutônica, ela é consolidada internamente, não é? Sim. Então, essa rocha e essa paisagem que nós estamos vendo, essa rocha, ela é magmática. Ela se consolidou lá dentro da crosta terrestre. Só que quando ela se consolidou, o nível do relevo era acima. Entenderam? E aí, o que aconteceu para que ela ficasse exposta? A ação das chuvas, dos ventos, né? Vai tirando material menos resistente e vai expondo a rocha que foi consolidada internamente. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. O nível do relevo ali, ó, era acima dessa rocha. Só que aconteceu o quê? Aí nós temos os ventos, as chuvas, que vai ali tirando o que está em volta dessa rocha. E daí, com milhares de anos, ela vai ficar exposta. Ela é uma rocha magmática plutônica, assim como o Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, o Dedo de Deus, lá em Teresópolis. Mas o Pão de Açúcar não é metamórfico? Ela é magmática. É rocha... É uma rocha muito exposta. Não entendi. Mas não é aquela gneiss? Sim, pode ser granito ou gneiss. Depende, tem que analisar. Se eu não me engano, do Pão de É Açúcar, gneiss, se não me engano. Uhum. E aí, mas ela de todo modo é uma rocha magmática, tá? Então nós temos aí esse tipo de paisagem. Esse tipo de paisagem, então, é formado pela solidificação do magma internamente. Nós conseguimos ver essa paisagem porque o que estava em torno dessa rocha, ela foi erodida, ela foi levada, né? Expondo ela. Esse tipo de rocha, pessoal, ela tem algumas características. Ela é uma rocha dura, resistente, maciça, e quando elas são polidas, elas têm um valor ornamental, que é o que a gente utiliza na construção civil. Agora, olha aqui, as rochas efusivas. Vamos ver como que elas se formam. Efusivas, também chamadas de extrusivas ou vulcânicas. É a mesma coisa. É aquele magma que se solidifica na parte externa, né? Então, o resfriamento do magma, da lava ali, nós temos a formação desse tipo de rocha. Um dos tipos é o material, ali nós temos rochas piroclásticas e rochas ali, o basalto, que é o mais comum de todos, é o basalto. Então, quando o magma ele se resfria, e ele se resfria rapidamente, forma-se ali o basalto. E olha que interessante. Quando essa rocha basáltica, ao longo ali de milhares de anos, ela vem sofrendo decomposição, ela se transforma em um solo muito fértil que nós temos, inclusive, aqui no Brasil, que é o solo de terra roxa, que é esse tipo de solo aqui na imagem abaixo, tá vendo? São solos muito férteis, muito aproveitados pela agricultura. Então, esse tipo de rocha aqui, que é o basalto, que é consolidada externamente, ela, ao longo de milhares de anos, se decompõe e forma um solo de terra roxa, que é um solo fértil. Agora, vamos ver aqui as rochas sedimentares. Então, nós vimos as rochas magmáticas, né? Podem ser intrusivas ou extrusivas. Agora, as rochas sedimentares são aquelas rochas que elas são formadas a partir do resto de várias outras. Então, nós temos vários tipos de rochas. Aí, todas essas rochas, elas estão submetidas à ação do vento, da chuva, alternância de temperatura. Essa ação das forças naturais sobre a rocha,
decompondo, nós chamamos de intemperismo. Então, o intemperismo dessas rochas vai desgastando ela, levando ali sedimentos. O que é sedimentos? Restos de rochas. Então, sedimentos, eles vão ali se agrupando, formando uma outra rocha pelo resto das outras, formando ali rochas sedimentares. Entenderam? Então, rochas sedimentares são oriundas, são formadas a partir do resto de outras rochas. Oi? Eu pesquisei e o Pão de Açúcar, tanto o Pão de Açúcar quanto o Morro do Corcovado são formados de gneiss. Gneiss é uma rocha... O gneiss é uma rocha magmática. Entendeu? Um tipo de rocha magmática é o granito e outro é o gneiss. Mas todas duas, ela se dá através da consolidação do magma. Granito, gneiss, o basalto. Beleza? Professora, não é uma rocha Oi. metamórfica, não? Não, ainda vou falar. Eu encontrei o gneiss como metamórfico. Isso. O gneiss, nós vamos falar mais para frente, o gneiss, desculpa, não é um tipo de rocha, ela tem uma origem magmática, só que é o granito que sofreu pressão e temperaturas ali elevadas e se transformou no gneiss. Desculpa, é o granito que sofreu metamorfismo e se transformou em gneiss. Isso mesmo, obrigada. Mas nós vamos falar do gneiss, tá? Eu vou mostrar aqui o esquema, como ele é formado. Eu confundi aqui o granito com o gneiss. Professora, esse material está postado no AVA? Esse aqui não. Esse aqui não está disponível no AVA, mas depois eu posso colocar, tá bom? Ok, obrigada. Olha aqui, pessoal. Então, o que nós temos que saber de rochas sedimentares? Que elas são formadas a partir do resto de outras rochas. Existem alguns tipos de rochas sedimentares que eu vou falar aqui, que são chamados, alguns tipos de rochas sedimentares que existem na natureza, que nós vamos dar os exemplos aqui. Então, alguns tipos de exemplos aqui de rochas sedimentares são as rochas dendríticas. E o que são rochas dendríticas? É justamente essa que é formada pelo resto de outras rochas. Existem as rochas sedimentares químicas, que elas são formadas, por exemplo, cavernas, tá vendo aqui, ó, espeleotemas, relevo kárstico. Esse relevo é quando aqui nós temos uma rocha calcária ali na natureza, e a chuva, ali, a água da chuva vai infiltrar nessa rocha, e essa água, ela tem ali gás carbônico, tem oxigênio, e ali ela vai, não somente a água, mas outros elementos gasosos vão infiltrar nessa rocha, e que decompondo, derretendo essa rocha. E daí a paisagem, né, o relevo que se forma a partir desse processo químico, né, vai a água, o oxigênio, o hidrogênio, o gás carbônico que entra ali, vai reagindo com o calcário e vai dando esse aspecto aí que é a paisagem de relevo kárstico, né, que são as cavernas que nós temos. E um outro tipo de rocha também são as rochas sedimentares. Exemplo de rochas sedimentares é o carvão, né? O que acontece? Rocha sedimentar do tipo orgânica, né? Que a origem vem de um material que foi vivo algum dia. Então, nós temos, por exemplo, grandes florestas que foram soterradas ao longo de milhões de anos ali, e aquele material, um exemplo, né? No caso, o carvão mineral. Esse material ali, essas florestas que foram soterradas, elas vão se sedimentando e formando um tipo de rocha que nós chamamos de carvão mineral, que é muito utilizado, por exemplo, na indústria, né? O calcário é uma outra rocha também sedimentar orgânica. O calcário, ele é formado quando vários restos de animais, de conchas,
de corais, né, materiais marinhos, eles se agrupam formando rochas, que é o calcário. E o que é uma areia? O que são as areias? A areia do mar, que nós temos nas praias. A areia é um conjunto de partículas de rochas degradadas, é um sedimento, né? Então, olha aqui, por exemplo, os exemplos de rochas. O arenito, rochas sedimentares. O arenito é aquela rocha, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma rocha que ela vai esfarelando, né? É o tipo de rocha arenito. O calcário, o carvão, o argilito. Acho que o calcário todo mundo conhece, porque ele faz muita bancada, mesa. Na verdade, o que nós usamos na construção civil para acabamentos de casa é o mármore. E o mármore, nós vamos ver que é o metamorfismo do calcário. Não é o calcário em si, é o calcário que sofreu uma alteração e se transformou no mármore, que é um tipo de rocha que nós utilizamos muito na construção civil. E, professora, por que tem dois tipos de argilito? Eu não entendi. Tem vários, né? O argilito, a origem dele é da argila, que é um sedimento de rio, né? E dependendo do tipo de região, que é onde passa esse rio, a coloração pode ser diferente. Existem vários tipos de argilito, né? Então, depende do ambiente onde ele foi formado, que vai ter essa característica ali dos sedimentos daquela localidade. Tem quartzito também. O quartzito é um mineral. Quartzito é mineral? Olha aí para mim. Estou em dúvida agora. É o quartzito, o quartzo e o quartzito. Não estou lembrando agora. Tem que dar uma olhada na literatura. Os geólogos sabem muito, né? O quartzito é uma rocha metamórfica. O quartzito é uma rocha metamórfica, legal. Os geólogos que sabem todos os tipos de rochas, existem infinitos tipos de rochas, gente. E várias delas existem usos econômicos. As mineradoras trabalham com isso também, extraindo minerais dessas rochas. Olha aqui na paisagem. Oi? Quartzito é rocha, quartzo é mineral. Sim, sim. Vocês já viram quartzo? Transparente, né? Quartzo é extraído do quartzito. Alguns são muito esbranquiçados. Não. Hã? Não ouvi. Infelizmente não. Ah, sim. Nos trabalhos de campo da geografia da geologia, nós vamos, o professor leva a gente na rocha, onde que tem, assim, na natureza, para a gente observar esses tipos de rocha. Mas a geologia que estuda a fundo, né, essas rochas, e o uso, né, social delas. Então, olha aqui, paisagem de rochas sedimentares na natureza. O calcário, lá em Sete Lagoas tem, lá no litoral de Portugal também tem um calcário e um material mais arenoso, arenito. Aqui é espeleotemas, e aqui são os desertos, né? Agora vamos estudar aqui as rochas metamórficas. A rocha metamórfica, olha esse exemplo, olha aqui. Então, nós temos um tipo de rocha que está lá na natureza, que sofreu ali, passou por um processo de altas temperaturas e pressão, e com isso ela sofreu alteração na sua composição, na sua dureza, então ela vai sofrer modificações. E essa pressão, ela pode ser aqui, ó, só um exemplo, tá? Que eu estou dando aqui para vocês, como que essa rocha metamórfica é formada. Pode ser o de contato, quando o entorno aqui, ó, pressiona muito esse material, ou quando nós temos forças atuando sobre essa rocha, né? Então, ela vai sofrer alterações que nós chamamos de metamorfismo.
Aqui, ó, o gneiss, que vocês me corrigiram. O gneiss é quando o granito sofre altas temperaturas e pressões e se transforma em gneiss. No caso, ali vocês falaram o pão de açúcar, né? Tá. O Pão de Açúcar e o Morro do Corcovado. É o Pão de Açúcar. Outro tipo também de rocha que sofreu metamorfismo é o mármore, né? Que é a rocha calcária, que vai sofrer ali altas temperaturas e pressão, que vai se transformar ali no mármore, que é aquela utilizada, né? Na construção civil, na indústria de acabamentos. A ardósia também. A ardósia é quando rochas formadas a partir da argila, como o argilito, ele sofre altas temperaturas e pressões e se transforma na ardósia, que é aquele piso esverdeado, né? Alguns são cinza, outros são esverdeados, que é muito utilizado para piso externo, alguns também piso interno. Professora, Oi? o chão da minha igreja, ele é feito de ardósia, com aquelas placas, Sim. aquelas placas. Sim, aqui em casa também, sabia? Na verdade, o dono do meu apartamento colocou. Igual aquelas algas japonesas que a gente come no temaki. Então, olha aqui exemplos de rochas metamórficas. O gneiss, né, que a origem dele é o granito que sofreu altas temperaturas e pressões e se transformou no gneiss. O xisto, o micaxisto, o mármore, tem mármore mosqueado, que é esse daqui. Eu acho bonito até o xisto. Né, meio assim dourado, né? Sim. Então, nós temos aí uma infinita lista de rochas metamórficas, algumas são muito utilizadas na construção. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode acontecer de, tipo assim, ao longo do tempo, duas pedras, elas se... Tipo assim, eu tenho mármore, eu tenho granito e basalto. Aí, ao longo do tempo, as duas elas vão se fundindo. Isso pode acontecer? De, tipo assim, no futuro, criar uma rocha metamórfica com esses dois elementos, granito e basalto? Olha, o que acontece é a decomposição de rochas basálticas e a decomposição de uma rocha granito, por exemplo, ou outra. E daí os restos dessa decomposição podem se juntar e formar um outro tipo. Esse tipo de rocha, você não precisa saber o nome da rocha, mas você tem que saber que é um tipo de rocha sedimentar, que é formada pelo resto, pode ser de basalto, pode ser de granito, pode ser também de sedimento, junta tudo e forma um outro tipo de rocha. Mas também pode formar uma rocha metamórfica? Olha, o processo rochas magmáticas, elas vão sofrer intemperismo, esses restos, eles vão formar um outro tipo de rocha que é sedimentar. Essa rocha, ela pode voltar lá para o magma, para o interior da Terra. E quando ela volta lentamente, né, porque esse movimento que nós vimos lá atrás, ele é lento. Então, quando essa rocha, ela entra novamente ali para o interior da crosta terrestre, pelo movimento de convecção, ela sofre pressão e ela vai passar por altas temperaturas também. E daí ela vai se transformar em rocha metamórfica. Esse é o processo: magmática, sedimentar e metamórfica. Entendi. Vamos agora estudar um pouco, pessoal, os minerais metálicos e não metálicos. Né? Como nós vimos aí, as rochas, elas são compostas por minerais, né? E é justamente os minerais que nós aproveitamos nas indústrias, né, no nosso dia a dia. E existem vários tipos de minerais. Existem os minerais, olha lá na página 106, quem está com o livro aberto aí. Professora. Oi?
A senhora vai disponibilizar esse PowerPoint no Avon? Posso disponibilizar, sim. Ah, obrigada. Nada. Então, olha lá, na página 106, nós temos alguns minerais metálicos que são muito utilizados de forma na economia, né? Existe um uso econômico desses minerais. Então, os minerais metálicos, hematita é uma rocha. Da hematita, nós extraímos Nossa, nem mineral. Oi? Que a ciferita dava o estanho. Uhum. Então, nós extraímos ali o metal, o ferro, o estanho, o alumínio, o cobre. Então, nós extraímos isso dos minerais presentes nas rochas. Ouro é um metal? Oi? Ouro pode ser considerado um metal? Sim, acho que sim, se eu não me engano, sim. Tem que verificar na literatura. Sim, é metálico. Mas a formação dele tem que avaliar, tem que analisar se é metamorfismo, se é magmática, consolidação, né, do magma internamente, tem que analisar o processo. Cada mineral tem uma historinha, pessoal. A gente não precisa saber de cor a historinha, nós temos que saber os tipos de rochas existentes, que são 3, né, que nós vimos aqui. Além disso, nós temos que saber como que nós extraímos os minerais metálicos, porque os minerais metálicos é o que nós utilizamos, e também existem extrações de minerais não metálicos, que nós também utilizamos, que é o que está aí na página 106 e 107. Os minerais... Oi? Na sua aula está com 69 alunos, só falta, acho que 3 alunos. Sim, que legal. Que bom que teve uma participação, né? Agora, os outros nós vemos depois. Quem não assistiu, né? Por que não assistiu. E vai ser disponibilizada a aula também. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Então, os minerais metálicos, eles são encontrados especialmente em rochas magmáticas e metamórficas. Esses minerais que estão aí na página 106, eles são oriundos desse tipo de rocha, metamórfica ou magmática. Então, eles são muito utilizados na indústria automotiva, né? Setores químicos, eletrônico, espacial, aeroespacial. Então, nós temos aí vários tipos de uso social desses minerais metálicos. Já os minerais não metálicos são aqueles que nós encontramos em rochas sedimentares, que é muito utilizado na construção civil para a produção, por exemplo, de brita, pisos, azulejos, telhas, cimento, tijolo. Na página 107 tem lá, ó, alguns são extraídos para a produção de fertilizantes utilizados na agricultura e outros na construção civil. O sal também, tá vendo? A areia e o sal marinho são exemplos de minerais não metálicos. Argila e calcário dão um cimento, argila, feldespato e sílica dão cerâmica. Sim, olha lá, tá vendo? A associação desses minerais resulta ali na cerâmica, no cimento, no gesso. Gipsita que dá gesso? Sim, gipsita. Então, pessoal, olha aí agora na página 108. Aliás, antes da página 108, vamos tentar responder essas questões aqui. Por que a crosta terrestre ela pode ser comparada a uma casca de um ovo? Porque ela é a camada mais fina e a externa. Isso. Então, quando a gente compara o ovo, né? Nós temos ali 3 camadas dentro do ovo. A gema, a clara e a casca, né? Então, a casca é a parte mais externa. Nós podemos associar a crosta terrestre. E a clara do ovo seria o quê? O manto. O manto. E alguém saberia me dizer 2 características do manto? O manto pode ser interno e externo, ou eu não lembro. Ele é pastoso. Isso. Ele é pastoso e contém vários minerais.
Isso. É Se eu não me engano, Possui o magma. terno é sólido. Ele é pastoso, são rochas fundidas, né? É extremamente quente, né? Também. Extenso também. É a camada mais extensa do planeta. É a camada mais extensa, mais de 80% do volume da Terra. E o mais importante, ela possui uma dinâmica. Oi? É a camada É a camada intermediária e é uma camada que possui uma importante dinâmica que é responsável por fenômenos que ocorrem na crosta terrestre. E a gema? Como que é a gema? Que é o núcleo, né? A gema é... A gema é o núcleo e o manto. E a clara é A clara é o manto. A gema... A clara é o manto, a gema é o núcleo. Isso. A gema é o núcleo, a clara É o manto. Manto. Duas características do núcleo. O núcleo é a camada o lugar mais mais interno. da Terra. Ferro. É a camada mais interna da Terra. Maiores temperaturas, maior pressão. Ele é composto de níquel. O núcleo Rico em ferro e níquel. interno. Aí um é sólido e outro é Isso. líquido. O núcleo é dividido em núcleo interno e núcleo externo. E eles possuem características físicas, um é sólido e o outro é mais professora, a senhora conseguiu uma grande proeza. O quê? Tem 70 alunos na sua aula, um recorde. Sério? Tem 72 alunos. 70, caramba! 70 alunos. Professora, a senhora bateu um recorde que nunca ocorreu. Olha, que legal. Eu sua aula, professora. Ah, que bom. Eu Professora, adoro. e o legal é que vai ficar gravado. E o legal é que vai ficar gravado. Que bom, gente, vocês gostam da aula. Geografia é muito legal, né? Eu sou suspeita a falar, mas eu amo a geografia. Eu gosto de geografia, mas eu prefiro matemática. Eu prefiro inglês, professora, porque inglês, sei lá. Eu prefiro ciências. Cada um tem o seu gosto, né? Também matemática. Uhum. Vamos continuar aí, pessoal. Utilizando essa comparação, né, do ovo e das camadas da Terra, onde nós encontramos os recursos minerais? Em qual camada? Na crosta? Na crosta terrestre. Porque a gente encontra aqui. E os recursos minerais metálicos, eles são localizados em qual tipo de rocha? Nas magmáticas e nas metamórficas. Muito bom. E onde que nós encontramos elementos como que nós utilizamos na cerâmica, o sal de cozinha, o tijolo, a telha. Esses materiais, eles são retirados de minerais existentes em qual tipo de rocha? Sedimentar. Sedimentares. Também encontra os fósseis, eu acho tão legal isso. Tem também, né? O estudo dos fósseis, né? Eu acho que é mais da evolução das espécies. Realmente a rocha sedimentar. Isso. Porque além dos fósseis, eu acho muito interessante a formação dela. Sim. Que ela vai se formando. Ela vai, né, assentando ali, passa milhares de anos, aí assenta um tipo de sedimento, depois outro tipo de sedimento, aí vai formando camada de sedimentos, né? E ali no meio desses sedimentos pode ter um fóssil que viveu em uma época muito remota. Então, é interessante realmente. Professora? Pessoal, vamos ali então, nós estamos com tempo. Vamos para a página 108 e vamos estudar agora os impactos
da mineração, porque a mineração é um setor da economia que explora esses minerais. E muitas dessas explorações, elas são importantes em termos econômicos e sociais, mas também elas promovem ali impactos, né? Vocês acham que a mineração, ela promove muito impacto ambiental ou pouco impacto? Bastante. Muito impacto. Muito. Impacto. Tem alguns defensores né, principalmente de economia, relatam que a mineração possui pequeno impacto, porque se você comparar, por exemplo, a área de uma mineração, ela é muito menor, por exemplo, do que uma área agrícola. Então, faz essa comparação. Vocês acham que isso é verdade ou falso? Falso. E por que você acha que isso é falso? Porque ela é muito mais prejudicial, só que a área é menor. E quais tipos de impactos que a gente pode falar da mineração? Os recursos podem acabar. De recursos. Mas com os deslizamentos por tirar a vegetação. A abundante de recursos é muito. E você tem os acidentes recentes, como o rompimento de barragens. Sim. E aí além do gasto energético. Erosão, é muita erosão. Olha, vamos falar aí dos pontos positivos da mineração. Na mineração obtemos... Pode falar. Obtemos materiais importantes para o ser humano. Isso. Economia, trabalho. Fosse a mineração, de onde que nós tiraríamos ali os elementos metais para a produção do computador que você usa, do celular, do pendrive? A mineração. Então, a mineração, ela tem uma importância social, né? Ela é um setor suporte para a produção de mercadorias que nós utilizamos muito. Então, a mineração, ela tem uma importância social. O que mais? Em relação a empregos. Para construção. Gera empregos, porque precisa de mais geração de obras. Ele gera vários empregos de garimpeiro, em empresas. Engenheiros, geólogos, ambientalistas, né? As grandes mineradoras, elas envolvem um leque muito ali grande de profissionais, né? Ele gera muito emprego. Desde aquele pouco qualificado até o mais qualificado. Então, nós temos um uso abundante ali, uma empregabilidade alta, né? Então, não sei se vocês lembram, quando ocorreu o acidente lá de Mariana, a própria comunidade de Mariana, que recebe, né, que está onde está essa mineração ali da Vale, queria o retorno das atividades, porque deixou muitas pessoas desempregadas, a economia do município caiu muito depois desse acidente, os impostos também, né, quando uma mineradora, ela se instala em um determinado município, ela gera imposto ali, que vai ser direcionado para os municípios e para o próprio estado também. Belo Horizonte, na verdade, Minas Gerais, né, o nome Minas Gerais vem justamente dessa nossa, como é que fala? Nossa, está na ponta da linha. Esqueci. Desse fator natural ali, de existir aqui vários minerais metálicos, então nós temos uma exploração de referência no estado. Rico por natureza. Oi? Rico por natureza. Tem uma outra palavra que fugiu da mente. Daqui a pouco eu lembro. Então, Minas Gerais, a nossa economia, o mais forte no estado é a mineração. Então, não dá para
ignorar os seus impactos positivos também, porque gera receita para o Estado, né, para pagar suas contas, então isso acaba sendo positivo. Mas ela interfere no meio ambiente, né? E como que nós podemos ali citar de impacto ambiental? Desmatamento, pode causar deslizamentos. Desmatamentos, na retirada do minério pode expor a rocha, provocando intemperismo, assoreamento dos rios, porque esses sedimentos podem acabar e lá parando nos rios, né? Nós temos perda de fauna e flora, espécies vegetais e minerais. O que mais? Barulho, mineração, tem muita poluição sonora também relacionada a essa atividade. Poluição do ar também, porque quando se a água. da água, né, por minerais metálicos pesados, que vão parar dentro do rio. O mercúrio, né, na mineração do ouro, que é muito perigoso, porque ele acumula o manejo, né, do mercúrio, pode ali ter contato com a pele e permanecer no corpo, né, porque ele acumula, ele não é expelido facilmente. Para isso, a gente tem outros acidentes que têm acontecido, como o rompimento das barragens de Mariana, Brumadinho. Exatamente. E a beleza natural. Sim. Olha, por exemplo, a Serra do Curral, né? Atrás da Serra do Curral, ela é toda gramada, né? Então, acaba afetando também a paisagem. Caeté também. Aqui em Minas Gerais existe uma grande área com grande riqueza de minerais. É uma das regiões mais ricas em minerais metálicos do Brasil, chama quadrilátero ferrífero. E essa região aqui nós temos intensa exploração e esses impactos ambientais negativos e também impactos positivos para a economia, eles acontecem. Toda mineração, pessoal, ela tem um tempo de esgotamento dos recursos naturais, né? E no Brasil, existe uma legislação que obriga, né, os grandes empresários, as grandes mineradoras, a recuperar essas áreas. Porque quando ocorre o esgotamento, não é simplesmente abandonar a área de mineração e ali daquele jeito. Não, é preciso reflorestar ou dar um uso social para aquela paisagem. Olha aqui, por exemplo, na página 110, a área ali recuperada na Austrália. Perfeito, né? Então, eles conseguiram reflorestar toda a área que foi utilizada na mina de bauxita lá na Austrália. E como é essa fiscalização aqui no Brasil? Nossa, essa fiscalização, ela é muito baixa, né? Não sei se vocês assistem jornal, mas como existem muitas minas no estado de Minas Gerais, e minas grandes, minas de menor porte, minas de médio porte, existem milhares de minas. Algumas estão ativas, outras inativas. E quem fiscaliza é o poder público, né? Vai ser os órgãos ambientais. E muitas vezes os órgãos ambientais não dão conta, né, de fiscalizar quando que uma mineração se esgotou, quando que uma empresa, às vezes a empresa ela quebra financeiramente e não recupera a área, e daí essa responsabilidade é do Estado. Então precisa desse controle, né? Porque aqueles minerais, aqueles rejeitos de mineração, muitas vezes eles são ricos em minerais que podem afetar a saúde do ser humano, né? Se uma barragem de ouro, por exemplo, ela se rompe, esses minerais metálicos pesados, eles vão parar nos rios, e nós captamos a água do rio para o abastecimento. Então, acaba prejudicando, precisa ter esse controle, né? Mas muitas vezes ele não é realizado, ou não existe capacidade técnica suficiente do Estado. Em Minas Gerais, nós temos esse problema, né? Em função, nós vimos aí 2 acidentes relacionados a barragens, né?
que não estavam em condições, e que isso se dá em função também dessa necessidade de maior fiscalização, de maior acompanhamento, de políticas mais sustentáveis, porque existem barragens, por exemplo, em outros países, que são mais seguras, mais viáveis, só que elas são mais caras. Então, acaba que nos países pobres, subdesenvolvidos, essa mineração, ela vai ocorrer, ela vai se desenvolver da forma mais em conta, mais barata possível. Só que essa forma mais barata, ela contém um risco muito alto, né? Que é o que acontece muitas vezes na mineração que nós temos aqui no Brasil. Eu já vi sobre isso, tem 3 tipos de barragem, né? A barragem, um exemplo de barragem que eu já visitei, que é exemplar, que existe inclusive em países desenvolvidos, aqui em Minas Gerais é na CBNM, lá em Araxá. Eles conseguem impermeabilizar o solo, então eles determinam a área, né, para destino dos rejeitos, e eles impermeabilizam com uma manta que não tem contato direto com o solo. Então, a contaminação ali por minerais pesados, né, ela não vai acontecer. Então, ela é muito controlada. Existem várias técnicas, né, de barragens que são muito melhores do que a que nós utilizamos, né, de forma mais comum aqui no estado. Aqui, pessoal, olha a página 111. Já que nós temos tempo, nós vamos corrigir, né? A página 111 tem exercícios do 1 ao 5. Em sua opinião, quais impactos ambientais causados pela exploração mineral são mais viáveis na fotografia 1? Olha lá, que é da mineração ali de bauxita. O que vocês acham dessa imagem 1 aqui, os principais impactos ambientais dessa imagem? Eu acho. Desmatamento? Desmatamento. Erosão do solo. Degradação do solo, erosão, né, perda de solo. Então, erosão, desmatamento e degradação dos solos, né, são os principais impactos ambientais aqui da imagem 1. E que ações foram tomadas para recuperar essa área? Foi replantada a bauxita. Replantado algumas árvores. Recuperação do solo, porque sem a recuperação do solo não tem como colocar, né, reflorestar a área, o solo fica muito empobrecido, então não tem como reflorestar. Então, ocorreu aqui recuperação de solo, existem várias técnicas de recuperação de solos, e o reflorestamento com espécies nativas. Né? Observe que na imagem 1, existem algumas áreas, né, corredores... Oi? Mas também, se for parar para pensar, também prejudicou, porque a gente vê que tem um rio, aí prejudicou a mata ciliar, não? O assoreamento... Olha, na imagem 1, a margem do rio tem assoreamentos, tá vendo? Na imagem 1. Na imagem 2, continua. Então, as principais ações tomadas não foram recuperação de rios, por exemplo. Não foi só a recuperação do solo, onde estava a mineração, e o reflorestamento, que foram as principais ações. Agora, como degradação, nós podemos falar aqui também assoreamento de rios, né, que a imagem permite visualizar isso também. Então, as técnicas de reflorestamento. Vocês podem observar que na imagem 1, a vegetação retirada não foi completa, né? Eles deixaram alguns corredores ecológicos para depois utilizar dessas espécies para reflorestar a área. Então, o reflorestamento ocorreu com espécies da própria região.
Aqui é uma pesquisa. Olha, leia um trecho da Constituição Brasileira. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então, aqui está falando em grupo, mas vamos tentar resolver aqui, eu e vocês, né? Pesquisem casos de exploração mineral no município ou na unidade federativa onde vocês vivem. Procurem as seguintes informações que devem ser registradas no caderno. Qual tipo de mineral foi ou é explorado? Aqui na região de Belo Horizonte, o que nós podemos citar de minerais metálicos explorados? Principalmente qual? Ferro. Minério de ferro. O minério de ferro é o mais explorado aqui. Bauxita. Existem outros também, mas existe a mineração de ouro na região de Sabará. E é bem interessante que a mineração de ouro, ela possui uma profundidade, né? Precisa adentrar um pouco a crosta terrestre para a exploração desse mineral. Quais os principais destinos e usos do mineral explorado, desse minério de ferro que nós falamos? Construção de carros. Nós podemos citar vários usos, né? O minério de ferro, ele é utilizado na construção, né? Vigas, ele é utilizado na indústria automobilística, a produção de carros, produção de equipamentos eletrônicos também. Então, existem vários usos desse minério. Um minério, não sei se vocês já ouviram falar, o nióbio. Já ouviram falar? Não. Sim, já ouvi falar. Ouvi falar, mas eu nunca vi. O nióbio é um mineral que ele possui uma resistência física muito maior do que o minério de ferro. E a maior reserva de nióbio do mundo, ela está localizada em Araxá. Existe uma grande empresa mineradora chamada CBNE que explora esse mineral lá. E ele tem um grande valor agregado. O preço dele é mais elevado em relação ao minério de ferro. Então, o Brasil tem essa barganha, porque ele possui a maior mineração de nióbio do mundo, e consegue vender isso no mercado internacional. Mas como ele possui um elevado custo, né, agregado ao mineral, acaba que os outros países não importam muito e preferem utilizar outros mais baratos. Então, existem casos, mas existem alguns usos bem interessantes. Por exemplo, ele possui uma resistência física muito maior e, em compensação, ele é leve, ele é mais leve. Então, isso é muito bom, né, para construção civil, construção de pontes, construção de aeronaves, que possuem um peso menor e uma resistência maior. Perfeito, né? E nós exploramos esse mineral aqui, lá em Araxá, em Minas Gerais. A atividade mineradora é importante para a economia do município ou da unidade da federação? Claro ou com certeza? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Né? A principal fonte de renda do nosso estado são dos impostos oriundos da mineração. Tá? Aqui tem que pesquisar a quantidade de trabalhadores, as condições de trabalho, outras empresas relacionadas, né, transporte, porque a mineração, quando ela se instala numa determinada localidade, pessoal, ela também gera um crescimento econômico do entorno, né, porque ali trabalham centenas de pessoas, então precisa de restaurantes, precisa ali de transporte, precisa de equipamentos de segurança, então acaba que a mineração, ela gera outros empregos indiretos também. Os impactos socioeconômicos e ambientais causados aqui pela exploração
nós podemos citar, além daqueles mais, assim, existem vários impactos, né, mas a transformação da paisagem é bem marcante, né? Então, nós temos um relevo totalmente alterado, às vezes patrimônio público, como a Serra do Curral, Serra de Caeté também, há pouco tempo estava sendo votado se deveria explorar ou não, porque lá é uma reserva ambiental de valor cultural, né, para a população. Então, tá esse conflito ali, se explora ou não lá em Caeté, justamente por causa dessa alteração da paisagem, que modifica drasticamente, né? O ruim é que eles usam do que a natureza está disposta a dar. Eles abusam dos minérios, essas coisas. Aí a natureza, digamos que ela fica desidratada, entre aspas. Sim, ela fica em segundo plano. Mas nós não podemos olhar somente os pontos negativos, né? Existem pontos positivos aí, que é o social. Nós não conseguimos viver, por exemplo, não somente a mineração, tá? Como nós falamos aqui, alguns usos sociais desses minerais, mas, por exemplo, madeira, a gente não consegue ver. Existem vários setores da economia que precisam da madeira. Então, só que existem formas mais sustentáveis de explorar, por exemplo, florestas plantadas para esse fim, eucalipto e outros. Ou eles aumentarem as condições de plantar as árvores de novo, novamente. Sim. A agricultura. Existem formas adequadas, né, de fazer o uso, sustentáveis, de fazer o uso social dessas atividades. A agricultura, por exemplo, uma das atividades que mais impacta no Brasil é a agricultura, porque ela desmata extensas áreas. E hoje, no Brasil, nós não recuperamos as áreas degradadas em relação ali à atividade agropecuária. Nós simplesmente abandonamos essa área e desmatamos outra. Então, acaba que essa atividade gera muito impacto. Mas a agricultura é importante? Então vamos sempre pesar, olhar os pontos negativos, positivos. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, eu não sei se é realmente, mas, por exemplo, quem passa em Ouro Preto sabe que lá todo lugar que a gente passa tem tipo aquelas lojinhas que vende pedras. Sim. Aí lá é como se fosse um lugar rico em minerais, né? Ali em Ouro Preto tem riqueza de minério de ferro e outras também. Inclusive a exploração, eu esqueci o nome da rocha do minério que é explorado lá. Mas a exploração dessa pedra que você está falando gera muito problemas de saúde para a população. Geralmente são os pequenos produtores, né, os pequenos ali, empresas pequenas, e esse processo de exploração é realizado muitas vezes de forma manual, indireto ali, né, o homem com a rocha, e gera uma poeira, né, na exploração, que respirando acumula no pulmão. Então, isso é um problema relacionado a essa exploração aí que você está falando, né, dessa pedra, dessa rocha, né. Então, pessoal, aqui, ó, as demais perguntas. A principal empresa que explora minério de ferro no Brasil? Vale. A Vale. A Vale era uma empresa estatal que ela... Professora, a Vale, as duas barragens aqui em Minas Gerais que romperam, as duas eram da Vale ou uma era de cada? As duas eram da Vale. Professora, tem um aluno que chama Vale, aí ele colocou no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui. É que tem um aluno chamado Samuel do Vale. Tá. Aí o nome de guerra dele é Vale. Aí se ficasse da Vale, aí ia ser mesmo. Hoje a Vale está com um estigma muito negativo em função desses acidentes, né? Vale para mim é aquela marca de fazer suco gostoso.
Professora, na verdade, O suco dela é o melhor que tem. a de Mariana foi da Samarco. Sim, mas a Samarco é como se fosse uma empresa dentro da Vale. É tipo a Coca-Cola, que tem várias, além da Coca-Cola, tem Prestador de Fanta. serviço da Vale. Isso. Isso. Brumadinho também regaçou demais. É tipo a Globo que tem Mariana outros 100 gerou um canais. impacto nos rios, né? Acumulação. Ô, professora, eu tenho um amigo que a tia-avó dele morava lá, né? Morava lá, né? Não sei se mora ainda. Lá em Brumadinho. Aí, teve um dia... no dia que aconteceu esse negócio, a tia-avó... Ele foi visitar a tia, né? Pra ver se ela tinha ficado bem, essas coisas assim. Quando ele chegou lá, ele disse que a porta da casa dela tava assim, e a água da barragem, assim, ela tava... tipo assim, uns 30 metros perto da porta da casa dela. Nossa, que sorte, hein? Professora, eu tinha um colega, quando aconteceu no ano que aconteceu, que o aniversário dele foi no dia que aconteceu o negócio, o rompimento da barragem. E ele ia lá para Brumadinho no dia, só que aí aconteceu algum acidente, alguma coisa que ele não foi. Nossa, também, né? Muita sorte que deu. A festa de aniversário dele foi ele e os amigos dele né? assistindo o jornal falando do negócio. Mais de 300 pessoas morreram com esse acidente, dentre eles não somente aquela pouco qualificada, mas também engenheiros, médicos. Ô, professora, uns 3 dias depois, né, eu fui... a senhora viu, né, que você lembra que tinha trago israelitas para cá, para olhar o negócio? Sim. Teve um dia lá que minha mãe e eu fomos lá no Mercado Central, eles estavam indo voltar para Israel, né, os israelitas estavam indo lá no Mercado Central, tipo assim, para levar negócio, assim, para casa. Ah, você encontrou eles, né? Israel tem muitas técnicas de mineração, de acidentes, né? Agora, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi excelente, né? Assim, atuou com uma eficiência, conseguiu... A Jane do Tríade, ela deu aula para um dos bombeiros lá que estava ajudando. Isso. O bombeiro que está